Foi então, na aula passada, nós, essa tela, um pouquinho, bom, na aula passada, nós tínhamos trabalhado, relações, assim, dado um exemplo, construído um exemplo, não muito trivial, um exemplo, assim, algebricamente mais envolvido, sobre relações de dispersão. Então, eu não vou insistir mais nisso, porque depois a gente vai fazer uma série de mini cursozinho, uma série de aulas aqui, fora desse curso, só sobre relações de dispersão. Então, vai ficar no Professor Global, um conjunto talvez de umas 4, 5 aulas sobre relações de dispersão. Eu queria avançar um pouquinho mais e já começar a introduzir para vocês a formulação dos campos de Yang-Mills, do ponto de vista da teoria clássica de campos. Então, para nós introduzirmos os campos de Yang-Mills, nós vamos introduzir primeiro a noção de simetria de gauge abeliana. Então, a nossa ideia vai ser a seguinte, nós vamos imaginar, vamos pegar um modelo bem simples, de um campo escalar, pode ser tanto um campo escalar complexo, vou pegar, deixa eu ver se vai ler a tela. Vamos começar pela ideia, a ideia que está por trás dos campos abelianos. Campos, campos de gauge abeliano. Quer dizer, a ideia que está por trás é a ideia do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele dá para nós, vamos dizer assim, o modelo mais básico daquilo que é um campo de gauge abeliano. Nós temos o potencial de natureza escalar e o potencial de natureza vetorial. Nós já discutimos, em situações anteriores, então, que nós temos a simetria, esse conjunto aqui, φA, ele pode ser transformado, que tem um conjunto de transformações que levam esses campos e novos campos que se transformam desse modo aqui. Parâmetro alfa e de tal forma que os campos não mudem, Quer dizer, o campo elétrico é menos gradiente de φ. Então, vamos colocar assim, nós temos esse modelo que a gente já é celebrado desde o curso de eletro, desde o nosso estudo de eletromagnetismo. Agora nós estamos saindo um pouco da ideia de ligar isso ao eletromagnetismo e generalizando para outras situações. Então, o que nós entendemos das aulas anteriores, sobre esse campo aqui? Nós entendemos que ele carrega dois tipos de excitações. Dois tipos de spins. Aqui nós temos um setor escalar, quer dizer, o φ, para nós, está descrevendo algum modo de propagação que é escalar, que tem spin zero, e o A está descrevendo algum modo de propagação que tem spin 1, vetor. Então, 3 componentes, spin 1. Uma componente, spin 0. Spin do ponto de vista do SO3. Esses spins aqui, estão ligados à classificação das representações de SO3, como a gente já estudou, tanto no caso vetorial, no caso espinorial, no caso tensorial e assim mais. E aí nós sabemos que o papel dessa simetria, nós já tínhamos analisado, é que essa simetria me permite a fixação do gauge. Então, nós podemos, como nós temos essa ambiguidade, como a gente tem essa possibilidade de transformar os potenciais, a gente pode sempre escolher aquela família de potenciais que vai ser, podemos escolher sempre essa condição aqui, 1 sobre C2, dv de φ, mais divergência de A igual a zero,
Isso aqui para nós é o que a gente chama, né, de gauge covariante ou gauge de Lorentz. Então, nesse gauge aqui, que é o gauge covariante ou gauge de Lorentz, basicamente, o que a gente está fazendo, ao impor essa condição aqui, é fixar esse parâmetro alto. O que a gente está dizendo é que, imaginemos que nós tenhamos uma configuração desse tipo. Nós tenhamos uma configuração 1 sobre C2, vamos dizer assim, ddt de φ, mais divergente. Imagina que a gente tem um conjunto de potenciais que não satisfaçam a essa condição. Temos um conjunto de potenciais, φ' e a', que dão aquele escalar diferente de zero. Né? Isso aqui, para nós é diferente de zero. Então, é uma certa função, vamos chamar assim, g de x, g de tx. Um princípio diferente de zero. Então, se esse conjunto de potenciais genéricos dão aquela condição, a gente pode relacioná-los, podemos sempre fazer uma transformação de tal maneira que a gente imagina que esses potenciais φ' e a' estão ligados a φ' dessa forma. Então, φ', né, para nós, então isso aqui vai ser 1 sobre C2, né, vamos dizer assim, ddt de φ mais 1 sobre C2 derivada de dt2 de alfa. E esse pedaço aqui vai dar para nós mais divergência de A menos o Laplaciano de alfa e igual a esse g de dx. A gente tem isso aqui. Então a gente pode escolher isso aqui, podemos escrever isso aqui da seguinte maneira: 1 sobre C2 d2 dt2 menos Laplaciano. A gente vai chamar isso aqui de D'Alembertiano, já chamamos, então o nosso operador de D'Alembertiano. Então essa relação aqui, ela pode ser escrita dessa forma. Eu produzo aqui esse D'Alembertiano de alfa, mais essa combinação, 1 sobre C2, né? d2 dt2, ou 1 sobre C2, dt de φ, mais divergência de A. Isso aqui é igual a esse g de dx. Então eu posso escolher esse alfa. Então a questão é, será que eu não poderia? Então eu posso fazer o seguinte, vamos reescrever essa equação de outro jeito, dá licença. Vou trazer o g para o lado esquerdo, né? Menos g dx. E aqui desse lado vou botar 1 sobre C2. Então chegamos a essa possibilidade. Se a gente começa com uma família, com um potencial qualquer, que compondo essa expressão escalar, deu uma certa função de tx. E aí eu sei que esse potencial pode sempre ser relacionado com uma outra família de potenciais através dessa função de transformação alfa. E aí eu jogo isso aqui nessa equação. Então nós já sabemos aí que esse operador aqui é inversível. Então se nós escolhermos a nossa função alfa de tx, né, como sendo 1 sobre D'Alembertiano g de dx, então, lembrando que nós entendemos 1 sobre D'Alembertiano no sentido da função de Green. Sabemos que esse operador aqui existe, D'Alembertiano, né, nas coordenadas tx, D'Alembertiano nas coordenadas tx é 1 sobre C2, é isso aqui, menos Laplaciano. Isso aqui atuando numa função de Green, g de Q menos T', x menos x', isso aqui dá para nós a função delta de Dirac, e a função delta de Dirac espacial. Então vamos ver aqui. Oi. Não está contando o sinal global do lado esquerdo, do lado direito, não? Pode estar sim. Né? Deixa eu passar isso aqui para cá com o sinal mesmo.
sinal global menos aqui que eu omiti. Tá? Eu simplesmente passei isso aqui para o lado de cá e joguei o G para o lado de lá. Obrigado. Então, para nós a função de Green é esse objeto. É essa função que nós sabemos calcular. Nós temos um curso sobre isso. O professor Toval tem isso aí, tanto no curso de eletromagnetismo, como no verão do ano passado a gente fez um mini curso só sobre funções de Green. Então, inverter o D'Alembertiano significa dizer que existe uma função de Green, uma distribuição, que é uma função de Green que inverte esse operador no sentido da função delta. É nesse sentido que nós estamos dizendo. Então, que quando nós escrevemos então alfa, como sendo menos 1 sobre D'Alembertiano G de Tx. Então, se eu agora, como esse alfa é completamente arbitrário, eu agora vou fazer o seguinte, então já que eu tenho essa disponibilidade sobre alfa, eu vou escolher esse alfa dessa forma. E aí esse termo aqui, vai ficar zero. Então, D'Alembertiano cancela o D'Alembertiano, fica G menos G, que é igual a zero, então nós conseguimos zerar isso aqui às custas, né, dessa escolha de gate. Então, é isso que nós dizemos, isso é uma fixação do gate, ou seja, eu tenho uma condição que pode ser obtida, então eu vou fixar isso aqui igual a zero, como nós colocamos aqui, nós podemos chegar a essa condição fixando, agora perdendo a arbitrariedade na função de gate, na função alfa de Tx, e fixando ela a partir desse valor que eu tinha. E aí eu fixei o meu gate impondo essa condição. Então, isso é o chamado gate fixo, nesse caso gate de Lorentz ou gate covariante. No nosso curso eletromagnetismo a gente já trabalhou com outras fixações de gate de Coulomb, gate de radiação, gate temporal, gate axial, gate de Poincaré. Existe quase que uma indústria de fixação de gate, dependendo daquilo que nós queremos estudar. Então, só para lembrar que esse é o primeiro passo aí que a gente tem aqui. Qual é o papel dessa condição? Essa condição... Pode falar. Eu sou um aluno do século XIX. Que tem. E eu gosto de campo elétrico e magnético. Tá ali. Então, eu estou medindo o campo elétrico e magnético e estou satisfeito com as coisas como estão acontecendo. Daí eu falei, não, você já é um cara... então você quer o alfa, trabalhar com simetria, daí você aparece com alfa. Mas no retorno do século XIX, onde eu faço todas as minhas medições, todas as minhas coisas, sem estar precisando desse alfa que seria como subsidiário, tudo bem. Então, a pergunta é a seguinte, será que ele pode ser subsidiário somente ou pode ser ativo? Então, quando você fixa o alfa, você está botando uma coisa ativa. Aquela relação ali é uma relação ativa. Historicamente, tem uma história disso aí também. Tinha questão para ter propagador, ter que botar FAI, não tinha propagador. Agora, se eu conseguir construir, agora eu volto para ser do século XIX. E daí eu estou construindo uma teoria que eu faço propagador, faço tudo que você quer, e não estou fixando, não quero fixar o gate. Simetria é simetria para mim. É uma coisa que não é para ser fixada, deixar ela livre. Você diria que você é obrigado a fixar a simetria? É uma determinação ou é uma determinação secundária? Não, ela pode ser secundária ou pode ser fundamental, dependendo do ponto de vista. Por que nós estamos fixando essa simetria? Você tem que saber o que é a tua simetria, o que você tem na mão, qual é o teu sistema, e se ele tem essas simetrias, o que essas simetrias podem organizar no teu sistema. Por exemplo, aqui nós temos a gente tem um sistema contínuo, uma radiação. Essa radiação, vamos dizer, é a radiação eletromagnética, já que você está falando, ela pode ser descrita através desses campos, ou esses campos são gerados a partir desses potenciais. Muito bem. Mas o que está de fundamental aí? O que é fundamental é que essa radiação ela tem dois tipos de campo. Então, ela vai descrever dois tipos de radiação. Ela pode ter uma radiação de natureza escalar e uma radiação de natureza vetorial. Tudo bem, então você está convivendo com isso. Essa simetria, nesse caso, é uma simetria como você colocou.
passiva, ela pode não significar nada, mas o que eu observo, ou o que eu quero desse campo? Por exemplo, se eu quiser estudar uma situação em que esse campo, esse conjunto de campos aqui, vai me descrever uma onda polarizada, uma onda que tenha grau de liberdade de polarização, ou seja, que tenha spin 1. Eu quero dizer, não, essa onda é puramente spin 1, porque na verdade essa onda ela pode transportar dois tipos de excitação, ela pode estar transportando uma excitação escalar e uma excitação vetorial. Se eu quiser as duas, tudo bem, não vou fazer nada. Mas essa simetria, ela pode me ajudar a controlar aquilo que eu quero que esse conjunto de campos propague. Então, vai depender daquela descrição, ou que você está dando ao teu sistema, se você ainda estiver fazendo a teoria na frente do experimento, ou se você já tiver a fenomenologia conhecida e você quiser fazer um modelo matemático para descrever aquela fenomenologia, você vai dizer, bom, o que eu estou observando é que esse sinal que se propaga é um sinal polarizado. Então, ele só apresenta o spin 1. E aí, eu tenho esse dado comigo. Ou então você diz, não, eu vou preparar um sistema baseado numa simetria. Esse sistema pode ter uma excitação escalar de spin 0, pode ter uma excitação de spin 1. Tudo aí é válido. Você pode deixar as duas coisas. Agora, essa simetria está te dizendo que se você quiser controlar aquilo que os sinais que o teu sistema pode propagar, você tem ela à tua disposição. Então, nesse caso, se a gente fixa o gate, o que nós estamos impondo? Nós estamos impondo uma relação entre esse campo φ e esse campo A. Nós estamos dizendo uma coisa muito séria, que esse campo φ, né, a derivada temporal desse campo, ou seja, a velocidade desse campo, ela basicamente esqueceu o C2 aí, ela é a divergência do ar. Então, a parte longitudinal do meu campo A fixa a velocidade do meu campo φ. Isso é uma informação séria sobre um sistema físico. Está dizendo, a velocidade já não é mais um grau de liberdade independente, né? Que geralmente em mecânica clássica o que a gente fala é o que a gente tem como coordenadas independentes são a coordenada generalizada e a sua velocidade correspondente, que numa formulação hamiltoniana eu converto em momento. Mas eu tenho duas coordenadas independentes para descrever o meu sistema, o Q e o Q e P. Agora eu estou abrindo mão da velocidade. Eu estou dizendo, essa coordenada, como nós já falamos aqui no curso, o campo é uma coordenada do sistema contínuo. Então, essa coordenada, ela tem um status muito reduzido devido a essa condição. Quem me permite sempre atingir uma condição desse tipo? Dado um potencial φA qualquer, eu posso sempre passar dele para uma família que satisfaça essa condição, por causa disso aqui. Então, do momento que eu faço isso, eu estou segregando muito esse tipo de propagação. O campo φ começa a ser irrelevante. A velocidade dele colapsou. Ela não é um grau de liberdade independente, está tudo no ar. Então, desse modo, eu estou matando uma onda escalar. Então, está sobrando para mim o campo A. Então, em princípio, eu estou jogando toda a minha física no ar. E aí, estou dizendo, então, eu estou usando a simetria para algo que eu quero ou para algo que eu vi e que eu quero modelar. Pode ser que esse resultado seja primeiro experimental, ou pode ser que eu esteja fazendo uma exploração teórica e queira dizer, eu quero imaginar que existe um sistema que só vai propagar a parte vetorial, por exemplo. Então, você poderia... Então, quer dizer, a simetria você vai usar. A simetria é algo que você tem à tua disposição para usar de forma correta, como você quiser. Então, não é uma coisa que é mandatória. Agora, questão, se eu não imponho isso aí, o que significa, que tipo, né? Você poderia dizer, mas beleza, se você pegar, nós já estudamos aqui, quem é o Lagrangiano de Maxwell? A gente já estudou aqui nas aulas anteriores. O Lagrangiano de Maxwell acabou ficando para nós dessa forma assim, um meio de E2, se não me engano, menos C2B2. E aí a gente olhava para esse Lagrangiano de Maxwell, a gente via, aqui eu tenho gradiente de φ e dA dt. Aqui eu tenho rotacional de ar.
Então, o campo φ não comparece no lagrangiano com nenhuma velocidade. Aqui só tem gradiente de φ dA dt. Então, vai aparecer a velocidade do campo A, está contida aqui, mas a velocidade do campo φ está fora. Então, isso aqui cacifa essa informação. E se eu tenho esse lagrangiano, eu já estou sabendo de partida que o meu campo φ não tem velocidade envolvida na ação, não tem termo cinético para φ. Então esse φ deve ser realmente um campo meio espectador. Então é interessante eu usar essa condição de gauge para realmente notar ele. Mas eu poderia não ter esse lagrangiano, porque eu vou dizer, não, meu lagrangiano, isso aqui é esse formato. Mas eu poderia colocar, meu lagrangiano vai ser isso aqui, mais, sei lá, o parâmetro psi, φ ponto ao quadrado. E, por exemplo, aí eu estou modificando. Você não estaria fazendo... Você não tem mais liberdade de calibre. Aí não tem mais liberdade de calibre, exatamente. Então, aquilo lá morreu. Aquela liberdade de calibre está muito ligada ao fato desse campo aqui, φ, não ter velocidade na ação. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Você precisa analisar a situação. Quer dizer, a gente geralmente dá a simetria de gauge de uma forma geral, fixo gauge. A gente já vem com isso na cabeça, né? Já se tornou quase que uma coisa, já assim, por default. Mas a gente tem que ter cuidado. Eu tenho uma situação em que eu tenho a simetria de gauge. Agora, a simetria de gauge, ela precisa ser fixada ou não. Aí vai depender da física que você quiser descrever. Você vai fazer dela o que você quiser. Deixa eu perguntar, você não estaria fazendo, quando você faz isso aqui, um tipo de uma anti-supersimetria? A supersimetria, ela tem o bóson, mas ela se relacionar com o ferro. Aqui você tem spin 0 e tem spin 1. E era para eles se relacionarem. Então você tenta cortar. Ou dizer, eu só estou com o spin 1. Sim. Todo o tipo meu ali, certo. eu gosto disso. Eu estou quebrando essa simetria aí. Agora, vamos dizer, se a pessoa chegar a esse certo, bom, o universo, o pessoal fez o modelo tridimensional da Via Láctea, né? E disse que tem 1 bilhão 142 bilhões de estrelas. Será que num cantinho dessas estrelas aí não tem uma luz no spin 0? Sim, sim. Entende? Sim. Daí, digamos, se eu quero a luz com o spin 0, ele estaria dizendo, não, então, isso aqui não... Não se aplica. Então você não vai... Você pode ter essa simetria de gauge à sua disposição, mas você não vai fazer o que eu estou fazendo. Então isso que é importante. A simetria de gauge, vamos dizer assim, é algo que você tem à disposição e que você vai usar de acordo com aquilo que você quer que o teu sistema reproduza. Então não necessariamente você precisa sempre usar a simetria de gauge para fixar o gauge. Agora, se você não fixar o gauge, o que isso pode comportar do ponto de vista clássico ou do ponto de vista quântico também. Né? Agora, a fixação do gauge, fora essa parte, ele pode ser de indicador de cálculo. Você pode escolher um gauge. A fixação de gauge é como a escolha de um sistema de coordenadas. Imagina que você tem o problema de uma carga pontiforme. Então, qual é o sistema de coordenadas mais natural para você estudar? Coordenadas esféricas ou coordenadas polares. Você não vai resolver o problema da carga esférica, da carga pontiforme, usando coordenadas cilíndricas ou coordenadas elípticas, né? A escolha de gauge é a mesma coisa, ela vai dizer, você tem uma liberdade de escolher os potenciais φ e A como você quiser. Agora, de acordo com o meu problema, eu vou escolher uma certa condição entre φ e A que me facilite compreender aquele problema ou chegar àquilo que eu quero, que seria a solução para os campos E e D. Então, a escolha do gauge é algo que fica a teu critério. Tanto é que isso é uma área de pesquisa, né? Possíveis escolhas de gauge. A gente tem várias escolhas de gauge possíveis e nem todas elas são completamente equivalentes. Tem uma série de restrições. É uma área, quer dizer assim, é uma questão delicada, saber escolher o gauge. Claro que na prática o que a gente escolhe geralmente é o gauge covariante, o gauge de Lorenz, gauge de radiação, gauge de Coulomb, gauge axial, gauge temporal, mas tem gauges mais complicados, gauge de Poincaré, gauge não lineares, e aí você vai ver, de repente isso aí vira uma discussão acadêmica, eu vou fixar o gauge de uma certa maneira como uma pegadinha para fazer um paper, mais uma novidade, faço um trabalho matemático, que é fixar o gauge, mostra que é tudo consistente, é um trabalho intelectual, ou, de repente, isso aí pode ser esse gauge fixo muito estranho, é importante para um certo sistema que apareceu.
Mas aí você tem a liberdade de escolher o gate que você quiser. Quer dizer, você pode chegar e propor um gate completamente fora de propósito, desde que ele seja matematicamente compatível, tudo bem. Agora, para que ele serve, onde você vai usar, é uma outra questão. Então, a gente tem toda essa família de escolha, quer dizer, tem toda essa liberdade de escolha de gate. Mas o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está escolhendo um gate, a gente já está tendo em mente o que eu quero selecionar do meu sistema. Você está intervindo no teu sistema. A escolha do gate, ele te diz, meu sistema pode te oferecer isso tudo, mas quando eu escolho o gate, eu estou removendo isso tudo. Eu estou deixando que a física fique muito mais restrita. Nesse caso, a física fica restrita ao spin 1. Tá. Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Então, só para lembrar a vocês, isso aí é só, todo mundo já sabe isso, mas é só para colocar as ideias no lugar. Bom, então, vamos pensar o seguinte, vamos partir do seguinte pressuposto. Eu tenho a possibilidade de que campos vetoriais, né, quer dizer, eu tenho a possibilidade de escrever campo vetorial, e por que eu escolho, na verdade, essas duas, né, na verdade, por que eu estou escolhendo o escalar como vetor? Eu poderia fazer uma coisa completamente sem esse, vamos dizer, esse dublê escalar-vetor. Por que eu estou fazendo essa escolha? Porque eu tenho em mente um sistema relativístico. Como eu tenho em mente que eu quero descrever um campo, se eu não tivesse relatividade no meio, eu poderia trabalhar só com esse ou com esse. Mas na relatividade a gente sabe que eu posso, algo que é um vetor, né, no espaço, ele na verdade é a componente de um quadro vetor no espaço e tempo. Então essa escolha aqui, ela me é ditada pela relatividade. Então o que está em jogo aqui é que eu já tenho em mente que eu vou descrever um sistema relativista. Se nós lembrarmos, né, o que a gente tem em mente é o eletromagnetismo, que é um modelo relativista, uma teoria relativista. Então, por isso que eu tenho essa família de potenciais. Eu poderia fazer uma teoria de gauge só com um campo A, né, sem a necessidade de introduzir o φ, mas o φ e o A estão presentes por causa da relatividade. Então, é a covariância que amarra esses dois campos. Mas a simetria de gauge está me dizendo, talvez esse spin zero ele entre aqui só para garantir a covariantização, só para garantir que eu tenho a simetria relativística. Mas na hora da física, ele sai, por causa da escolha de gauge. Então, esse campo aqui é como se fosse um campo coadjuvante. Ele entra para garantir a descrição relativística. Mas na hora da física, ele sai, porque a velocidade dele é irrelevante. Então, essa é um pouco a situação. Então, a questão que nós temos é que um campo vetorial, né, do ponto de vista da simetria galileana, que não entra a relatividade especial, um campo vetorial é um puro vetor. Se eu agora quero tratar um vetor, mas do ponto de vista da relatividade especial, um vetor não se sustenta sozinho na relatividade especial, porque as transformações de Lorentz fazem com que ele adquira uma transformação escalar. Tudo vem daqui. O fato de que o tempo agora, né, o tempo já não é mais um invariante relativístico, né? Então, se eu tenho alguma coisa que é um vetor, vou pegar essa transformação de Lorentz assim. Se eu tenho alguma coisa que é um vetor, esse vetor, mesmo que eu tenha t igual a zero no sistema de referência, vai aparecer um t'. Então, esse vetor precisa sempre de uma componente escalar para poder segurar a relatividade. Então, nós temos essa simetria, quer dizer, a simetria, na verdade, eu gosto de pensar na simetria de gauge como sendo uma simetria que está no espaço-tempo. É uma simetria, quer dizer, a simetria de gauge, né? Ou a transformação de gauge, vamos dizer assim, a transformação de gauge é eclética, vamos dizer assim. Uma simetria, né? Aqui está uma simetria do espaço-tempo. E qual é essa simetria do espaço-tempo? Né? É a simetria que mistura o spin 0 com o spin 1. Versus spin 1.
Muito bem. Agora a questão é, se um campo, né, vamos dizer assim, um campo de gauge aí, satisfaz, né, essa simetria, a gente se pergunta, será que essa simetria, vamos dizer assim, ela permeia no setor de matéria? Vamos colocar a questão desse modo. Vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pegar o exemplo que nós trabalhamos aqui, que nós tínhamos trabalhado, vamos dizer, no campo de Dirac. Vou pegar aqui uma coisa, fazer a seguinte coisa. Então, nós estamos dizendo o seguinte, no setor vetorial, quer dizer, nesse setor aqui, que é o setor faz a propagação da interação, que é o que propaga o sinal eletromagnético, eu tenho esses dois espinhos. E a transformação de gauge, ela me permite, por exemplo, eliminar esse às custas desse. Então fica esse campo aqui. Mas esse campo, ele pode, o campo vetorial, ele se acopla, né, com as correias. Se é um campo eletromagnético, ele deve se acoplar com a corrente eletromagnética. Nós já vamos pensar o seguinte, o que vai ser a matéria? Vamos ver. Então a pergunta é, como essa simetria de gauge, que está no campo vetorial, no campo eletromagnético, ela chega ao setor de matéria? Então a pergunta é, como, né, a simetria de gauge intrínseca transmite ao setor de matéria. Para nós, a matéria carregada é elétron, é fermiônico. Para nós, setor de matéria, né? Então, setor de matéria. A matéria carregada fundamental, né? Quer dizer, a matéria carregada fundamental é fermiônica. Então, vamos pensar que a gente vai querer descrever o setor de matéria por um campo, como a gente já falou, o campo que será o campo tipo Dirac. Quer dizer, se então é o campo fermiônico, não relativístico, vamos colocar seu campo fermiônico, ou o campo espinorial, vamos dizer, o campo espinorial, de SO3, não relativístico, né? Aqui, campo espinorial que descreve a matéria fermiônica. Certo? Então a gente já tinha uma proposta, né, de Lagrangiano para esse campo aí. Esse campo é o spin meio, né? Nós tínhamos uma proposta que seria a seguinte. Nós tínhamos algo que funcionava assim. E aqui a gente podia colocar um termo que eu acho que era si
vamos acertar as dimensões aqui. Aqui nós temos essa derivada, vamos dizer, psi, só para acertar a dimensão, né? A dimensão de psi está sempre quadrático aqui, né? Aqui eu tenho uma derivada temporal e aqui eu tenho uma derivada espacial, né? Então, talvez aqui seria bom colocar, vamos dizer assim, um fator 1 sobre c, porque 1 sobre c ddt tem dimensão de posição, de comprimento. E aí bate com a posição de comprimento aqui do gradiente, que é ddx. Né? Esse cara aqui também vai ter dimensão de comprimento menos 1. Vamos propor então isso aqui. Né? Esse 1 sobre c aqui foi colocado, né? Então a gente está colocando, na verdade, vamos botar assim, isso aqui é 1 sobre c ddt. A gente fez essa proposta aqui de Lagrangiano. Vamos tirar a equação de campo, como a gente já fez anteriormente. Né? Imaginar que eu tenho esse campo aí. Esse campo que é um campo tipo fermiônico. Né? A gente viu que, na verdade, isso aqui já gerava para nós uma relação de dispersão quadrática. Vamos só rever isso aqui. Vamos fazer a variação em relação à psidade. Então, isso vai me dar a seguinte equação de campo. 1 sobre c ddt psi mais I sigma escalar gradiente psi. Então, talvez aqui, só uma coisinha só. Se a gente fizer isso, se a gente fizer o conjugado complexo, quer dizer, essa grandeza aqui, olhem só para lembrar, psi dada ddt psi, se nós tirarmos o conjugado complexo dessa grandeza, nesse caso é equivalente ao conjugado hermitiano, isso aqui vai ficar ddt psi dagger vezes psi. Mas aí, tratando-se de um lagrangiano, eu posso fazer integração por parte, então eu posso imaginar que isso aqui está dentro de uma ação, eu posso integrar essa derivada temporal por parte, então isso aqui fica menos psi dagger ddt psi. Então, do ponto de vista da formulação lagrangiana, esse termo aqui é um puro imaginário. Então, por isso que é bom colocar esse i aqui. Então, a gente pode colocar aqui i ddt. Então, eu boto aqui 1 sobre c i ddt, porque agora eu garanto que esse termo aqui é real. A mesma coisa, fazendo aqui, esse i me garante que esse termo aqui seja real, por causa dessa integração por parte. E esse termo aqui, naturalmente, é real se esse parâmetro for real. Então, psi é um parâmetro real, com dimensão de comprimento a menos 1, né? Vamos botar aqui. Só a gente olhar. Então, isso aqui tem dimensão de 1 sobre c ddt. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento. Então, isso aqui tem que ter dimensão de comprimento a menos 1. Então, esse parâmetro psi, ele vai ser comprimento, só para a gente saber, vai ser comprimento a menos 1. Só para garantir a homogeneidade de todos esses termos. E aí a gente vai tirar a equação. Então, agora, tirando a equação, a gente viu que isso aqui dava para nós, a equação de campo daria para nós I 1 sobre C ddt mais sigma, né, escalar gradiente psi mais psi igual a zero. Vou colocar isso aqui nesse modo assim, né? Então seria essa equação aí. Então a gente já tinha visto como fazer, né, como posso fazer? Eu posso botar isso aqui, trazer esse termo aqui para dentro, assim, ó, menos i psi igual a zero. Acho que é menos i, um i dá 1, então fica aquele mais que psi. Então ficou a coisa assim. Tá? Então esse i aqui é irrelevante. Isso aqui é igual a zero. Então a equação de campo disso aí, desse psi, isso aqui. E aí a gente vai fazer aquele exercício que a gente fez outra vez. Vamos atuar aqui com esse operador aqui. 1 sobre c ddt mais sigma escalar gradiente, né? Aqui é mais 1 sobre c2 dt2, tá certo? Aqui vai ficar menos, tá? E aqui mais x. Vamos atuar com esse objeto aqui à esquerda aqui, só para a gente ver. Então, o que nós estamos tentando agora é só construir um setor de matéria aí. Tem nada a ver com simetria de quem? Estou só construindo um setor de matéria.
Então vamos lá. Então a gente aplicar essa operação, nós vamos ter aqui 1 sobre C ddt menos sigma escalar gradiente mais x atuando em 1 sobre C ddt menos mais sigma gradiente e aí aqui menos x. Tudo isso aqui atuando em psi igual a zero. Então vamos lá. Então o primeiro termo aqui vai ficar 1 sobre C2 D2 dt2. Depois, esse termo aqui vai bater com esse, que vai se cancelar esse com esse. Então, esse termo aqui vezes esse está aqui. Esse termo vezes esse, eu não vou escrever, porque ele vai se cancelar com esse vezes esse. Mas nós vamos produzir esse termo aqui, que é 1 sobre C menos xi, que vai cancelar com esse 1xi. Esse aqui. Então, esse termo aqui bate com ele, quando ele cruzar com esse, vai se cancelar, e quando ele se cruzar com esse, vai cancelar. Aí quando a gente pegar esse termo aqui, esse com esse já cancelou com o que veio desse para aquele. Então, vamos produzir esse termo com ele mesmo. Menos sigma escalar gradiente, sigma escalar gradiente. Vai aparecer duas vezes. Depois, esse termo aqui vai bater com esse, mas que vai se cancelar com esse. E depois vai vir o termo aqui mais que si ao quadrado. Isso tudo aqui. Si igual a zero. Vocês concordam? Então todos os termos cruzados se cancelaram. Então ficou 1 sobre C ddt, 1 sobre C ddt. Esse termo aqui, quer dizer, esse com esse se cancela com esse com esse se cancela com esse. Aí a gente vai pegar esse termo aqui. Esse termo aqui já se cancelou. Esse termo aqui produziu para nós esse quadrado aqui. Esse termo aqui deu mais. Tá certo? Esse termo aqui, esse aqui cancelou e esse aqui deu. Tá certo. Esse aqui deu mais também, né? Peraí. Tá dando uma. Esse termo aqui não está cancelando. Peraí, esse termo aqui, esse aqui. Então eu tenho. Na verdade, vamos colocar assim. Esse com esse aqui deu esse aqui ao quadrado, beleza. Esse diagonal aqui tudo bem, depois esse aqui tudo bem. Agora os termos ortodiagonal, né? Quer dizer, esse termo aqui, vamos dizer que esse termo aqui não cancelou. Esse aqui deu, tá certo. Esse termo aqui com esse aqui se cancela com esse e com esse. Depois esse termo aqui, xi, vai se cancelar esse termo aqui mais xi escalar gradiente. Esse aqui temos menos xi gradiente, né? Então esse termo não está se cancelando. Então talvez a gente possa, para efeito disso aqui, deixa eu ver se valeria a pena. O que a gente quer, talvez nem precisa colocar esse sim. Tá certo, Vamos ver aqui, deixa eu ver o que poderia estar acontecendo aqui. A gente poderia, em princípio, colocar aquele T, claramente, né? Só que ele me daria. Deixa eu colocar esse termo aqui. Se eu colocar aqui sinal menos também, não vai ser bom, porque eu vou perder esse cancelamento aqui. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos nem colocar esse termo aqui, vamos deixar devagar isso aqui, vamos nem colocar esse termo devagar, vamos colocar nossa equação na matéria carregada, é isso aqui, vamos colocar esse termo aqui. Isso. Como a gente fez, a gente já tinha feito isso até anteriormente, para obter a relação de dispersão que a gente queria. Deixa eu tirar isso aqui. Então o que a gente fez foi isso aqui. E aí agora tudo fica diagonalizado, né? E aí os termos cruzados se cancelam e aí a gente tem a nossa relação de dispersão. Então, a gente tirou isso aqui. Isso aqui nós já tínhamos feito isso aqui devido àquela propriedade de simetrizar as matrizes sigma, isso aqui dá aquele fator que dá um meio, assim, né? Dá o fator 2, então isso aqui no fundo a gente já sabe que dá um laplaciano. Então isso aqui me dá a equação de onda, né? 1 sobre C2 D2 dt2
menos Laplaciano de psi igual a zero. Que é a equação típica, né, que nos dá aquela relação de dispersão com ômega 2 sobre C2 igual a K2. Nós já tínhamos trabalhado isso. Tínhamos visto que era interessante trabalhar esse campo com essa representação, até por causa da contagem de graus de liberdade, etc. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós temos essa equação aqui para esse campo. Deixa eu voltar a essa equação, escrever ela aqui. Então, vamos propor essa descrição aqui para a matéria carregada. Então, nós temos assim, 1 sobre C, ddt, psi, mais sigma, escalar gradiente, psi, igual a zero. Então, essa é a nossa equação. Vamos fazer o seguinte, então, vamos tirar o conjugado complexo dessa equação. Então, o conjugado hermitiano, 1 sobre C, ddt do psi dado. Mais, aí vai ficar o gradiente do psi Dagger e aqui a matriz sigma. Só que a matriz sigma é hermitiana, então não preciso escrever o Dagger dela, tá? Então temos essa equação e o seu conjugado hermitiano. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação. A primeira equação, vamos multiplicar por psi, e a segunda equação, vamos multiplicar por psi Dagger. Então, a gente vai ter a seguinte equação. ddt de 1 sobre C, psi Dagger psi. Então, fica o primeiro termo, 1 sobre C, aqui eu expliquei por, perdão, fiz o contrário, aqui que é psi Dagger, aqui que é psi, perdão. Não, mas você está certo. Então, aqui eu multipliquei por psi Dagger, então ficou 1 sobre C, psi Dagger, ddt de psi, mais 1 sobre C, ddt do psi Dagger de psi, está tudo contínuo nesse termo aqui. E depois a mesma coisa com esse termo do gradiente. Eu coloquei aqui mais o gradiente de que? Do psi Dagger sigma psi igual a zero. Certo? Aí ficou esses dois termos. Então, nós vamos tirar uma equação de continuidade. Isso aqui pode estar descrevendo uma densidade, uma equação típica de continuidade, e isso aqui está descrevendo um fluxo, está descrevendo uma corrente. Então, nós vamos imaginar, então nós já sabemos que a matéria carregada, sendo fermiônica, ela vai ser descrita por um espinor, e o espinor é intrinsecamente complexo, então nós temos esse campo complexo, portanto, ele vai ter mais simetria. Vamos ver. Então, a gente sabe que, por exemplo, esse Lagrangiano, deixa eu apagar isso aqui, esse Lagrangiano aqui, ele é invariante, né? Se a gente fizer Bom, vamos deixar as coisas assim. Então, muito bem. Agora, eu tenho essa carga, a densidade de carga. E aqui eu tenho uma densidade de corrente. Se isso aqui eu quiser dizer, o que essa carga e essa corrente são? Se eu quero que esse campo descreva a matéria carregada, é natural que eu identifique essa densidade de carga aqui como uma densidade de carga elétrica e essa corrente aqui como uma densidade de corrente elétrica. Claro que essas grandezas aqui, elas não têm nenhuma referência à carga elétrica, mas nada me impede de fazer o seguinte, definir a densidade de carga elétrica, introduzindo aqui a carga fundamental, e aqui o termo, né, quer dizer, E vezes 1 sobre C, psi Dagger psi. Se esse termo aqui representa uma densidade, e eu estou multiplicando essa densidade pela unidade de carga, isso aqui está representando uma densidade de carga. E se essa corrente aqui está descrevendo uma densidade de corrente, ao multiplicar essa corrente pela unidade, pela carga fundamental, eu estou criando aqui uma densidade de carga, né, uma densidade de corrente carregada. Então, eu introduzo a carga fundamental, né, a constante E, que é a carga do pósitron, se a gente tomar isso positivo, que é 1,6 × 10⁻⁹ coulomb,
Eu introduzo a carga fundamental para fazer o que eu quero. Eu quero agora que essa grandeza, que é uma densidade, descreva uma densidade de carga. Que essa grandeza, que é uma densidade de corrente, descreva uma densidade de corrente elétrica. Então, o que eu estou fazendo é associar a essa matéria carregada uma densidade de carga e uma densidade de corrente. O que nós esperamos? Que essa densidade de carga e que essa densidade de corrente, elas vão ser a fonte do campo eletromagnético. O que eu estou querendo levantar aqui com vocês? Estou querendo levantar aqui com vocês que o que nós conhecemos é a simetria de Gauge do campo eletromagnético, que modifica o φ acrescentando uma derivada de uma função alfa e modifica o A acrescentando o gradiente de uma função alfa. Essa simetria, ela está no setor de Gauge. O que ela controla? Ela controla se eu quero que o meu campo eletromagnético carregue o spin 1, separe o spin 1 do spin 0. Então, eu fixo aquele Gauge para poder dizer, não, a minha onda é uma onda transversal. Então, essa simetria, ela nasce no setor de Gauge. Eu quero saber agora, se eu descrevo uma matéria, e essa matéria está acoplada ao campo de Gauge, se essa matéria aqui é a fonte desse campo eletromagnético, nós sabemos como introduzir, agora nós sabemos como colocar tudo junto, mas agora vamos introduzir o lagrangiano completo, então, da gente agora, quer dizer, o lagrangiano que vai ser Maxwell mais matéria carregada, ó, essa matéria carregada, ele vai ser aquele lagrangiano de Maxwell, a gente tinha escrito em uma certa aula aí, o meio de E2 menos C2V2, é daqui que saem as equações de Maxwell. Temos aqui o lagrangiano da matéria carregada, que é 1 sobre C, Psi, I, Psi, mais Psi, I, sigma, escalar gradiente, Psi. Agora, até aqui eu tenho tudo separado. Isso aqui está desacoplado daquilo ali. Como é que eu agora vou acoplar? Como é que eu vou dizer que essa matéria carregada é a fonte do campo? Fazendo o acoplamento das correntes com os potenciais. Como é que é o acoplamento eletromagnético que nós sabemos? É colocar aqui a densidade de carga acoplada ao φ, mais a densidade de corrente acoplada ao ar. É isso que a gente faz. Então, isso aqui é um acoplamento. Agora eu estou acoplando. O meu campo carregado, a densidade de carga é a fonte do campo φ. Lembra quando a gente estudou as equações de campo do setor vetorial, a gente acrescentava um termo. O que poderia estar do lado direito da equação de Maxwell? Quando a gente escreveu o lagrangiano de Maxwell, a gente botou todas as possibilidades de φ e de A. Aí foi trabalhando, tirando as equações de campo e vendo que se nós quisermos reproduzir as equações de Maxwell, o que a gente deve ter? A gente obteve as relações entre aqueles parâmetros e chegamos da forma mais geral possível, do lagrangiano vetorial mais geral possível ao lagrangiano de Maxwell. Nós vemos que se nós quiséssemos introduzir as cargas e as correntes, que eram fontes das equações de Maxwell, a gente precisava introduzir termos desse tipo. A densidade escalar, a densidade de carga, se acopla ao φ, e a densidade de corrente se acopla ao A. Quer dizer, isso aqui me dá a equação de Gauss para o campo elétrico, e isso aqui vai aparecer na equação de Ampère-Maxwell para o campo magnético, rotacional de B igual a μ0, J, etc. Né? Então, a gente fez isso aí. Então, dessa forma, aqui, nós fizemos o acoplamento da matéria carregada com o campo eletromagnético. São esses dois termos aí que estão me dizendo que aqui está um acoplamento. Então, esse setor aqui, né? Isso aqui, então, é o acoplamento matéria carregada bóson vetorial, que é o fóton nesse caso, né? Vou botar fóton. Matéria carregada, fóton. Eu não consigo escrever esses termos em função dos campos mesmo, não? Mas nós vamos escrever em função dos campos, já sabemos quem é o Rho, já sabemos quem é o J. Então vamos pegar aqui
Vamos pegar então esse acoplamento aqui, vamos ver o que isso aqui vai dar para nós. Quem é Rhoé vezes o φ. Porque a gente já viu isso aqui, ó. E sobre C, psi dagger, psi, vezes φ. Tá certo? E aqui, opa, e esse termo aqui, que é o J, esse termo aqui, J é φ, ele é, ele é E, aí a gente vai ter psi dagger, sigma, psi, escalar A. Eu posso escrever assim, nesse A aqui é um vetor, isso aqui é um espidor, então esse vetor aqui passa, ele pode passar por dentro desse espidor e vai se juntar. Eu posso escrever, só é mais conveniente escrever isso aqui desse forma. Psi dagger, sigma, A, psi. Então tá lá. Muito bem. Então, vamos retomar o nosso Lagrangiano. Nosso Lagrangiano completo. Temos um Lagrangiano de Maxwell e matéria carregada. Então vai ser 1 meio, 2. Eu não sei, vocês têm que consultar as aulas anteriores, que eu não me lembro de cabeça, se tinha, na verdade, acho que a gente podia botar aqui, aqui na verdade eu acho que era C2, B2. Eu acho que não tinha o C2 aqui, ou então eu posso botar esse fatorais, C2 aqui ficaria 2 sobre C2. Então acho que é como deixar dessa forma, não acho que esteja faltando nada aqui. Então esse é o Lagrangiano de Maxwell. Agora vamos ver esse Lagrangiano aqui, como é que fica. Esse termo aqui, quando eu juntar com esse aqui, ó, esse menos, vai ficar assim, ó. Vai ficar psi dagger. Aí eu tenho 1 sobre C aqui, e tenho 1 sobre C aqui. Então vai ficar assim, vai manter. A gente está botando 1 sobre C lá, vai ficar 1 sobre C, psi dagger. Aí a gente vai ter esse termo aqui natural, que é o I dt. I derivada temporal. E aí esse termo aqui vai aparecer com sinal menos. Então ele vem menos E φ. Psi. Então a gente está vendo que esse termo aqui se juntou com esse aqui. Então ficou 1 sobre C, psi dagger, I dt psi, e aí aqui outro termo vai ficar menos E sobre C, psi dagger, φ, psi. Tá legal. Agora vamos passar para o outro termo. Então a gente está vendo que o campo eletromagnético está se alojando aqui, os potenciais, na verdade, né? Aqui estão os campos eletromagnéticos, mas os potenciais que se acoplam com as cargas e as correntes, eles estão se alojando no setor fermônico da seguinte maneira. Vamos pegar agora o segundo termo, psi dagger. Vamos botar aqui esse I, sigma, escalar, gradiente, que é esse termo aqui. Agora, esse termo aqui vai aparecer com sinal mais. Então, aqui deve aparecer menos, né? I, vai aparecer com sinal mais. Então, vai aparecer menos I, A. Psi, né? Aí, o primeiro termo fica psi dagger, I, sigma, escalar, gradiente, psi. E o segundo termo vai ficar I com menos I dá 1, então vai ficar mais psi dagger. Isso, alguma coisa psi dagger, sigma, menos, tá certo? Então, reproduz. Então, esse termo aqui se combina com esse aqui, dando isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu posso, se quiser, eu posso botar esse I em evidência aqui, e aqui eu boto mais I. Fazer assim, para ficar mais homogêneo. Eu fatoro esse I que estava aqui, então fica DDT mais IF, D menos IF. Então a gente está vendo o seguinte, tudo se passa, né, como se a derivada se modificou. O acoplamento eletromagnético, o que ele fez? Ele, na verdade, mexeu, é como se a gente pudesse definir uma nova derivada. Quer dizer, eu teria como se fosse isso aqui. Nada me impede de dizer que eu defino essa
DDT de psi vai ser isso aqui para nós. Vai ficar a derivada de psi mais I é Φ psi. Então está aqui o efeito do acoplamento eletromagnético. Ele entra, né, modificando a derivada temporal. E vamos definir como se fosse agora um gradiente novo, V maiúsculo, né, que é o gradiente antigo que é o gradiente de psi menos I é a psi. Certo? Então é como se a gente tivesse escrito, né, nossa equação. Aí é só uma questão de forma. Não tem física nenhuma ainda. É só vi que a interação eletromagnética ela entra, né, nessas novas combinações aqui. Então, a gente tem essa descrição. Muito bem. E aí, o que a gente pode observar? O campo A, quer dizer, o campo φ e o campo A, eles sofrem uma transformação, que é um princípio de invariância da teoria eletromagnética, que é deixar o lagrangiano livre. Se eu fizer essa transformação, φ A, né, como nós já sabemos, né, se eu fizer aquela transformação de gauge, que vai me levar em filinha a linha, onde nós sabemos, né, como filinha e a linha se relacionam. Nós temos uma simetria de gauge que deixa invariante essa parte do lagrangiano. Agora, nós gostaríamos de saber, será que aqui dentro nós temos um φ e aqui dentro nós temos um A? Então, se nós mexermos no φ e no A, nós deixamos inalterada essa parte aqui, porque o E, por definição, é invariante, o E é menos gradiente de φ menos ADT, e o rotacional de A. Então, isso aqui naturalmente é invariante dele, nós já vimos isso lá atrás. Agora, se eu alterar o φ aqui, que está aqui dentro, e alterar o A que está aqui dentro, eu vou gerar um termo novo. Eu vou gerar aqui no DDT, eu vou ter DDT mais I na verdade vai ficar mais I filinha, né? Se eu alterar isso aqui, você vai ficar esse φ vai ser um filinha menos gradiente de alfa. Né? A gente sabe que a transformação é essa aqui. Filinha igual a φ menos DDT de alfa. Então, se eu substituir esse φ pelo filinha, vai aparecer um termo espúrio em alfa aqui, que não vai se cancelar. Então, ao fazer o acoplamento com a matéria, eu perco a simetria de gauge, a menos que a matéria também se transforme de tal maneira que isso aqui fique invariante. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que, ao acoplar com a matéria, essa simetria aqui corre o risco de ser perdida, mas nós não queremos perder essa simetria, porque essa simetria é fundamental para o eletromagnetismo, que é o que garante a transversalidade da onda eletromagnética. Então, o que nós temos que ver é que, na verdade, o campo psi tem que se transformar. Quer dizer, psi deve necessariamente se transformar para né, para não quebrar, não violar simetria de gauge. Vou trazê-la certo? É claro o conceito. Porque se eu mexer no φ aqui
e mexer no ar, aqui vai sobrar um DDT de alfa, que não tem nada a ver com nenhum termo anterior, e aqui vai aparecer um gradiente de alfa que vai ficar sobrando um termo assim. Aqui vai ficar sobrando um termo que vai ser psi-Dagger, e aqui eu tenho φ, né? Então vai aparecer o DDT de alfa, psi, esse termo não vai se cancelar com ninguém, e aqui vai aparecer um gradiente de alfa. Então é preciso que o psi se transforme. Então a pergunta é, como a transformação de Gauge pode ser realizada em termos de campo de matéria? Então a pergunta é, psi se transforma. Então, para que essa ação completa seja invariante de Gauge, eu tenho que ter uma transformação em que o psi vai no psi' e o psi vai no psi'. E esse psi' é uma transformação. Como esse campo é um campo espinorial, né, eu não posso, eu poderia dizer, isso aqui vai ser um alfa vezes psi, como é que eu poderia, né? Então, em princípio, eu posso pensar que isso aqui vai ser uma função. Eu posso colocar aqui, vamos imaginar que esse campo se transforme como se fosse aqui uma função que depende de algo, porque a transformação ela traz o parâmetro alfa. Então, a transformação aqui é φ' igual a φ mais DDT de alfa e aqui menos gradiente de alfa. Então, vamos imaginar que esse campo aqui se transforme dessa maneira. Vamos propor essa transformação que a gente propõe, né? Propomos, né? E tem que ver que transformação pode ser. Nós propomos, né, esta transformação linear. Quer dizer, a transformação é linear no campo. É uma realização linear. Não vai poder, pode ir. Aqui eu não sei qual é a função de alfa, mas ele é linear entre si. É uma transformação que é linearmente realizada. Muito bem. Então, deixa eu apagar isso aqui. Só para lembrar que muito bem. Então, nós já sabemos, esse pedaço aqui por si só é invariante. É esse pedaço aqui que é o pedaço inclinado. Mas aí a gente está vendo, vamos propor uma transformação do psi. Mas aí a gente observa o seguinte, se o psi se transforma assim, o que nós vamos ter? Esse termo aqui, ó, psi-Dagger DDT psi. Então, se o psi se transforma daquele modo, a gente teria isso aqui assim, ó. Psi-Dagger vai em psi-Dagger R-Dagger. Vamos colocar assim, algo desse tipo assim. R é o psi é um espinor, né? Então isso aqui é uma função. Vamos dizer, isso aqui é uma função. Vamos colocar isso aqui como, não vamos colocar isso aqui da forma matricial, não. Nós vamos colocando que todas as componentes de psi se transformam igualmente. Isso aqui não é uma matriz, isso aqui é uma função escalar de alfa que vai atuar da mesma maneira em todos os elementos de psi. Pode ser que essa escolha seja ruim. Mas vamos ver se a gente consegue ou não invariância com isso. Então, aqui não preciso colocar o Dagger, porque esse cara não é matriz. Simplesmente isso aqui vai ser um star. Um conjugado complexo que vai aparecer aqui. Agora, para que isso aqui seja invariante, esse conjugado complexo tem que desaparecer. Então, eu deveria ter alguma coisa assim. Esse termo aqui, DDT psi, não importa desse psi aqui, ele vai ganhar um R psi. Está claro. Mas o que eu tenho, que eu vou ter que ter aqui, esse objeto aqui tem que ser invariante no final do dia. Então, o que deveria estar aparecendo aqui para mim, isso vai me obrigar aqui, a transformação desse pedaço aqui tem que cancelar a transformação desse pedaço aqui. Ou seja, esse cara aqui tem que carregar a transformação inversa dessa transformação aqui. Então, eu deveria, compensação, eu deveria ter aqui, independentemente de qualquer coisa, saber como o psi realmente se transforma, a transformação, como isso aqui vai produzir necessariamente esse R star, o único jeito disso aqui ficar invariante é que daqui saia um R star a menos 1. Tem que ter aqui R star a menos 1 atuando em DDT.
Vamos pensar assim. Se... Então tá legal. Então isso aqui vai me garantir. Quer dizer, estou construindo, tá, gente? Estou impondo isso. Eu sei que se eu me baseei nessa condição aqui, então necessariamente ao fazer uma transformação, esse cara vai pegar esse fator R de alfa. Para que isso seja invariante, o único jeito é que daqui saia um R estar de alfa a menos 1. Quer dizer, esses dois caras têm que se cancelar para garantir que esse termo aqui, então, fique invariante, para garantir que depois de tudo se transformar, eu tenho que psidaglia ddt psi. A mesma coisa vai acontecer embaixo, não preciso nem fazer. Se eu colocar aqui o gradiente, aquele gradiente novo, né, vai ter que aparecer a mesma grandeza. Então, o que a gente está tendo aqui, eu não conheço R, mas eu sei que eu vou produzir aqui esse R star e esse R star é menos 1. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui está me dizendo, vou colocar assim, que se psi se transforma desse modo, eu poderia, isso aqui é R star, isso aqui seria R star a menos 1. Então, eu sei que isso aqui vai ter que se transformar assim, DDT, vou botar assim, DDT de psi, no total, linha, isso aqui vai ser R de alfa, vai ter que se transformar, psi, então se o psi é, psi dá, então esse cara aqui tá certo, esse cara aqui, o psi se transforma com R, né? Então esse cara aqui vai ter que se transformar com R, vou botar aqui, vou omitir esse alfa aqui, R star a menos 1 ddt de psi. Que aí me garante o que eu estou falando. Se esse objeto como um todo assumir essa transformação aqui, esse objeto aqui vai matar esse. E a mesma coisa vai acontecer com a parte espacial. Essa derivada aqui, nova, né? Esse gradiente estendido, né? Do psi, ele vai ter que se transformar da mesma, mas vai acontecer o mesmo mecanismo. Então, isso aqui é menos 1, vai ter que ser o gradiente novo do psi. Então, isso aqui, eu não sei ainda quem é, mas isso aqui me garante que se se transforma dessa maneira, as suas derivadas, esses novos termos, né, vão ter que acompanhar desse modo para poder garantir a invariância. Muito bem. Então, vou deixar isso aqui por enquanto. Então vamos fazer o seguinte exercício agora. Eu conheço, isso aqui eu estou propondo, não sei quem é, meu objetivo é chegar a quem é. Se eu descobrir quem é R, aí eu vou saber, beleza, se o meu campo eletromagnético se transforma da maneira como nós conhecemos, então o meu campo de matéria vai ter a sua transformação fixada por essa função R de alfa. Quem é R de alfa? Então nós estamos querendo saber isso. Como a simetria de Gauge do campo eletromagnético, ela chega no setor de matéria. Então, para isso nós vimos, é o acoplamento, né? A matéria se acopla com o campo eletromagnético. O campo eletromagnético, quando chega, ele está trazendo essa simetria com ele. Ele vai, vamos dizer assim, de uma certa maneira, transmitir essa simetria de Gauge para o setor de matéria. E aí nós estamos tentando entender como ela chega ao setor de matéria, propondo aqui uma função, alguma coisa a ser determinada. E aí o nosso argumento de simetria é esse. De qualquer maneira, o que sai daqui tem que cancelar o que sai daqui. Então, automaticamente, a gente já fixa a transformação desse cara aqui como sendo a transformação inversa desse. Muito bem, então vamos lá. Quem é DDT? Vamos trabalhar esse primeiro termo aqui. Do psi limpo, tudo limpo, transformando tudo. Então, quem é meu DDT? Então, vamos escrever isso aqui. DDT é DDT do psi mais I é psi limpo. Fazendo o lado esquerdo, estou trabalhando isso aqui. Então, DDT do psi mais I é firminho. Essa transformação é a transformação total, é a transformação de Gauge, tanto do setor de fóton, que eu já conheço, dos potenciais eletromagnéticos, quanto a desse cara que eu não conheço,
que é dada dessa forma. Então isso aqui vai ficar psi'. Então isso aqui é o lado esquerdo. Estou fazendo isso aqui. Então isso aqui ficou para nós ddt de r psi mais I é filhinha, que é φ, menos ddt alfa, psi'inha, que é r psi. Escrevi esse lado aqui. Então, R depende de alfa, mas alfa depende de t e de x. Então esse R não é constante, não pode sair daqui. Então, isso aqui é r psi. Isso aqui é a transformação do meu potencial, eu acho que é mais. E aqui é o x. Então, vamos comparar esse lado. Então, nós trabalhamos só o lado esquerdo. Deixa eu parar. Então, nós estamos fazendo, por enquanto, só isso aqui. Então, nós vamos ter ddt de r vezes psi mais r ddt psi. Fazendo aí do lado esquerdo. Mais I é φ R psi. Mais I é ddt do alfa R psi. Igual. Só o lado esquerdo. Igual a F estar a menos 1. Botei isso aqui para cá, está com certo ddt de r vezes psi, mais r ddt psi, mais I é φ r psi, mais I é ddt do alfa r psi, igual a isso que está aqui. Vamos botar o lado direito, para equilibrar. Vamos botar. Então isso aqui vai ser igual a r estar a menos 1 ddt psi. Então aqui vai ser ddt do alfa mais φ é φ, então, ddt psi, mais é φ. Então, isso aqui é o lado direito. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, esse cara aqui está aqui, parecido com esse. Esse cara aqui, IF, R, R estar a menos 1. Então, é natural, posso escolher, nós estamos construindo a função R. Então, vamos dizer o seguinte, a minha função R, eu vou impor, quer dizer, que a minha função R satisfaça R tal que R estar a menos 1 seja igual a R. Isso é natural. O que é isso aí? Isso aí significa o quê? Isso aí significa uma transformação unitária. O que é uma transformação unitária? A transformação unitária é a transformação que o conjugado complexo é a sua inversa. Então, isso aqui fica o inverso do inverso, que é igual a R. Então, R é tal que isso... Então, eu estou impondo. Claro, se essa imposição for ruim, nós não vamos ter solução. Então, nós temos duas hipóteses aqui que nós estamos trabalhando. É que a transformação do psi possa ser implementada linearmente